A paz do Senhor Jesus, estamos aqui com o programa Voz Mulher. E é sempre muito bom entrar na sua casa, onde quer que você esteja, para esse momento de comunhão. O programa está um pouco diferente, não é verdade? A gente está acostumado a abrir ali na nossa sala, mas nós estamos numa série que mostra o Congresso Nacional de Mulheres da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Foi uma linda festa. Inclusive, se você quiser, você pode adquirir os DVDs com as mensagens completas, com muitos hinos de adoração. Foi uma festa maravilhosa no Templo Central da Assembleia de Deus na parte da manhã e no Centenário Centro de Convenções à noite. Um momento assim glorioso de comunhão e de operação do poder de Deus, porque quando mulheres se unem para adorar, para orar, que era o nosso tema, mulheres perseverando em oração, e eu quero nesse momento, já abrindo esse programa, homenagear uma mulher em especial, mencionar duas representando todo esse grupo maravilhoso de mulheres lá do Belém do Pará. Primeiramente, a nossa coordenadora geral de mulheres, que é a irmã Norata Tavares, uma mulher de Deus, uma mulher admirável. Irmã Norata, parabéns pelo seu trabalho. Deus a recompense. Que privilégio é o meu poder trabalhar ao seu lado. A senhora é uma pessoa extraordinária. E junto com a irmã Norata, ali como vice-coordenadora e também maestrina do coral, nós temos a irmã Noemi Rodrigues, que é outra fera, outra mulher de muita garra, de muito trabalho. Deus abençoe a senhora, irmã Noemi, continue a lhe dar saúde, a ambas dar saúde, graça, força. E não só vocês, mas tantas mulheres que trabalharam tanto para o Congresso Nacional de Mulheres ser a bênção que foi. É assim na sua igreja também, não é, na verdade? Todo mundo juntando, todo mundo trazendo seus dons. Uma sabe, quem sabe pregar, outra sabe ensinar, outra já é melhor com coisas de computador, de site, outra já gosta de cantar, outra gosta de reger, outra gosta de organizar, outra gosta de fazer a comida, enfim, cada um. Mas o importante é que todas nós perseveremos em oração. Há um texto maravilhoso da Bíblia que todos conhecemos e eu quero já hoje, abrindo esse programa, colocar ele para você. Clama a mim e responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e tremendas que você não sabe. Tem tanta coisa que a gente não entende, então a gente precisa clamar, porque Deus vai nos mostrar. E hoje, através das mensagens do programa e do louvor, você vai com certeza entender isso. Nós vamos já agora ver uma matéria muito interessante. Ela é um pouco diferente e ela foi feita para a nossa conferência. Nós fizemos um anúncio na rádio Boas Novas FM, lá de Belém, durante apenas 2 dias. E recebemos literalmente centenas de fotos de pessoas com pedidos de oração, de cura, de restauração, de libertação, pessoas que querem ver a sua rua diferente, mandaram para a gente fotos de locais que durante a noite lá funciona tráfico de drogas, boca de fuma, ou tem muita bandidagem, ou é um ponto de prostituição. E daí nós mostramos aquelas fotos com criança, com adolescente, com jovens ao fundo clamando. E todas as mulheres começaram a clamar juntos. Então isso que você vai ver agora é um mosaico de fotos com clamor, com oração. Mas não são assim fotos que a gente pegou da internet, não. Foram fotos enviadas especificamente por causas. E nesse momento, o motivo que eu estou mostrando essa matéria é que eu quero que você entenda que nós não podemos nos calar, nos omitir, nos trancar dentro das nossas casas, não. Nós precisamos tomar uma posição. Comece a tomar posição, irmã, ao caminhar pela sua rua. Senhor, muda esse quadro. Quem sabe a rua é uma bagunça, não é asfaltada. Ore, ore. Isso aí é algo que pode ser mudado pela oração. Senhor, esse ponto de prostituição, Senhor, salva cada prostituta dessa, Senhor. Eu quero que esse ponto seja fechado para honra e glória do Teu nome e salvação dessas pessoas. Senhor, o tráfico de drogas, Senhor, não, Pai, fecha, não, eu não admito, porque nós não podemos mandar em Deus, mas nós podemos não admitir que o inimigo venha cirandar onde a gente vive. E para isso a gente tem que se unir e tomar uma posição. Então essa matéria, esse mosaico, é a respeito disso. É a respeito de olharmos para aquelas coisas que nós vimos que precisam ser mudadas e levantarmos aquelas causas em oração. Nessa conferência nós tivemos, ela vai pregar em outro programa que você vai assistir, inclusive vai ser apresentada pela Camila.
Mas a Elizabeth Ivanov do Portas Abertas esteve com a gente também. Ou seja, nós oramos também por povos não alcançados. Nós não podemos orar só pela nossa casa. Nós precisamos orar pelos povos não alcançados. Nós precisamos orar pela nossa cidade, por aquilo que não está funcionando, a educação, as escolas. Irmãs, oração muda as coisas. E nós não podemos nos conformar e só orar pelas coisinhas nossas. Nós temos que levantar os nossos olhos e tomar uma posição, nos colocar na brecha. Me assusta de um tempo em que Deus olhou para o povo de Israel e Ezequiel e procurou uma pessoa que se colocasse na brecha e não encontrou. E Ele está olhando para a nossa nação com tantas mazelas, tanta violência, tanto tráfico, tanta coisa horrível acontecendo. E a igreja? Não, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Essa é a promessa que nós temos, mas esse povo tem que orar. Então, nós estamos conclamando e encorajando vocês, mulheres, como grupos de oração ou como famílias, ou você individualmente, a não se conformar mais com essa situação que você está vendo em seu redor, mas começar a clamar em oração. Porque há um Deus que ouve e que responde. É Ele que disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tome posse dessa palavra, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, deixar esses maus caminhos, nós temos que pagar um preço, eu ouvirei do céu. Assista essa matéria, mas não veja ela simplesmente, veja ela pelo desafio que irá para você. Veja na tela agora, no lugar daquelas fotos, as pessoas da sua família que precisam ser libertas, as pessoas, os lugares do seu bairro, onde a violência tem que parar, a boca de fumo tem que fechar, o ponto de prostituição tem que acabar. Vamos tomar posição, porque o nosso Deus, Ele ouve e responde quando nós nos colocamos na brecha. Senhor, meu Deus eterno Pai, Senhor, vem com o Teu Santo Espírito sobre umas crianças, Senhor, que estão na rua, meu Deus querido Pai. Senhor, nós precisamos de Ti, elas precisam de Ti, meu Deus. Senhor, salve as crianças do Brasil, salve as crianças do mundo, Senhor, que venham, Senhor, a ter seus lares e vem, Senhor, com uma chuva de bênçãos sobre nós. O mal vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Ele não vai ficar dentro do coração dessas crianças, não. Ele vai ficar lá no inferno de onde ele é. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu venho a Ti, Pai, clamar por uma geração que necessita de Ti a cada dia, Pai. Nós, adolescentes, temos um vazio, Senhor, que só pode ser preenchido por Ti, Pai. Por mais que não podemos ver, por mais que muitas vezes aquilo que nos atrai nos cega, Senhor, para não percebermos que o nosso coração necessita de um Deus. E o Senhor é o único que pode nos trazer alegria, Pai. A gente está aqui pela fé, Senhor, e eu quero clamar por esses adolescentes, para que o Senhor salve, para que o Senhor cure, para que o Senhor leve esses adolescentes para a Tua casa. O Senhor diz que a Sua casa é lugar de cura, é lugar de ser tratado, Senhor. E nós, adolescentes, precisamos ser tratados por Ti, Pai. Vem, Senhor, salvar essa geração, salvar, Senhor, os adolescentes de Belém, Pai. Te amar significa amar aquilo que o Senhor ama, e eu sei que o Senhor tem um amor pelos adolescentes desse estado, deste país, Pai. Eu sei que o Senhor quer usar eles cada vez mais. E eu sei que o Senhor tem preparado grandes coisas, Senhor, para aqueles pequeninos que Te buscam, que têm intimidade contigo, Pai. Eu creio no Seu poder, eu creio em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.
um momento de desafio, um momento gostoso de oração, não é verdade? Em que você apresentou aí a sua necessidade, aquilo que está te preocupando. E nós temos aqui vários pedidos de oração. E eu vou fazer até um pouco diferente. Eu vou ler cada pedido, já que a gente estava nesse momento de oração, e depois nós vamos para uma canção. E depois dessa canção tão abençoada, tão ungida, na verdade, o nome da canção é Ungida para Vencer. Um hino lindo desse de Círculo de Oração de Fogo, da Michele Nascimento. E a mulherada, as irmãs lá de Belém, arrasaram, cantaram esse hino lindo, cheias de poder, cheias de unção. E nós vamos então apresentar ao Senhor esses pedidos aqui, os seus pedidos. Vamos ouvir o Ungidas para Vencer e depois a missionária Marta Mara Amaral vai entrar com uma mensagem muito abençoada. Ela foi pregada na parte da manhã no Templo Central. O coração do intercessor. Como está o teu coração, intercessora, mulher de oração? Às vezes, aquilo que eu acabei de dizer em Crônicas, né? Acho que 1ª ou 2ª Crônicas, capítulo 7, verso 14, 14, 7, enfim. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, há algumas condicionais para as quais nós precisamos observar, ter um pouco mais de atenção. E uma delas é esse nosso coração, para que possamos ser mulheres vitoriosas na oração. A Marta Mara também é uma bênção, já foi missionária no Equador, uma grande mulher de Deus, uma pregadora. Vamos então, Ademilde. Gostaria de pedir oração pela minha vida e o meu querido esposo André. Estamos separados há quase 4 anos e prossigo orando. Marido, é melhor dizendo, meu marido André. O desejo do meu coração é que o meu casamento seja restaurado, mas que seja feita a vontade de Deus acima de tudo. Vamos orar com você, Ademilde. A Lívia. Eu sou Lívia, tenho 27 anos, sou casada, resido em Natal, Rio Grande do Norte, sou formada em Direito e aquela relata que desde 2010 ela tenta passar no exame da ordem da OAB e não consegue. E nós vamos orar com a Lívia. Ela é uma serva de Deus, certamente a gente vê pela tenacidade, pelo que ela escreve aqui, que ela realmente tem se esforçado, mas não tem logrado êxito, é um exame muito difícil. Mas nós vamos orar para que o Senhor a ajude, a oriente, inclusive, nos seus estudos e dê grande vitória para a Lívia. Que ela seja breve e aprovada para que ela possa exercer essa profissão, para a qual ela se preparou tanto, para a qual ela estudou. Qual é a sua necessidade? Lemos aqui o pedido da Lívia, da Adenilde, vimos essas fotos que lhe fez lembrar tudo aquilo sobre o qual você precisa tomar uma posição. Mas você precisa também preparar o seu coração. Então eu sei que o Espírito está agindo, está trabalhando nesse momento, porque Ele quer lhe responder, Ele quer fazer coisas grandes. Então Ele está nos trazendo para consertar o nosso altar. Quem sabe o seu altar está derrubado, está em mazela. E Deus está falando contigo, minha filha, venha consertar o teu altar. Santifica-te, porque eu quero fazer coisas grandes na sua vida. Como Ele é um Deus amoroso, carinhoso, paciente, misericordioso. E Ele está estendendo a mão mais uma vez para você, dizendo, vamos lá, minha filha, eu quero, eu vou, mas eu preciso que você traga o teu coração, a tua vida. Se arrependa, faça conserto comigo, coloque a sua casa em ordem. E Ele está contigo para te ajudar a fazer isso agora. E nós vamos orar juntas, para que você consiga agora, nesse momento, dizer, Senhor, chega de eu estar sentada no trono do meu coração, da minha vida. Eu quero que Tu estejas sentado, Senhor, e me dê força, graça, poder, fé e unção para ver as coisas mudarem na minha vida e no meu entorno. Na minha vida e na vida daquela mulher lá no Afeganistão, que não pode nem se congregar, está sendo perseguida porque ela quer seguir a Jesus Cristo. No Irã, no Iraque, no Nepal, Mianmar, Índia, Arábia Saudita, Coreia do Norte, China, é uma lista infinda de países, Eritreia,
Etiópia, até mesmo na Nigéria, que tem tantos cristãos, está havendo tanta perseguição. Vamos orar. Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor. E Tu estás falando conosco, porque a gente só ora pelo nosso cantinho, Senhor. E Tu estás pedindo, estás clamando, levanta os olhos, minha filha. Oh, Pai, Tu estás nos chamando para fazer um concerto contigo. Um concerto no nosso coração, no nosso altar, na nossa vida, Senhor. E nós estamos aqui sentindo que realmente precisamos. Nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Agora tomamos esse passo, tomamos essa decisão. Nos perdoa, me perdoa, Pai. Eu sei que pessoas estão orando, Senhor. E nesse momento, Pai, nós te agradecemos pelo Teu agir, Senhor. Nós te apresentamos a Ademilde, a Lívia. Não só elas, mas elas representam centenas, milhares de pessoas, Senhor, que precisam passar num exame, num concurso, Senhor. Que precisam, Senhor, de restauração do casamento, de um relacionamento que foi quebrado com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, Senhor, com o esposo, com a esposa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vem com poder, com graça, Pai. Dá-nos fé para não sermos pessoas, mulheres conformadas com este mundo, mas para nos colocarmos na brecha, Senhor, por um país, por cidades, Senhor, onde já não impera a violência e o mal, o tráfico de drogas, a prostituição, os inferninhos, a bebedeira, a corrupção, Senhor. Pai, nós oramos agora, Senhor, que tudo isso seja colocado por terra em nome de Jesus. Essa boca de fumo, Pai. Agora, Pai, vai salvando essas pessoas, vai desbaratando, Senhor, essa situação perto da casa da Tua serva, esse ponto de prostituição. Pai, esses travestis, essas prostitutas são pessoas que Tu amas, por quem Tu morreste, Pai. Não deixa a gente se acostumar, Pai, e simplesmente não orar mais. Nós oramos por elas, salva, liberta, muda a sorte, Pai. Faz acabar esse ponto de prostituição, esse inferninho, essa boca de fumo, esse ponto de tráfico de drogas, esse ponto de assalto, de violência, Senhor. O Teu povo se une, Pai. A corrupção que graça, Senhor. Os nossos governos, infelizmente, Pai. O setor privado até mesmo, onde quer que a gente vá, nas nossas próprias vidas, Pai. Nós Te pedimos, nos perdoa, Pai. Conserta o nosso altar, sara a nossa nação, as nossas famílias, os nossos lares, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então agora com esse hino lindo. Você foi ungida para vencer, mulher. E depois a gente vai direto para o Tempo Central, na parte da manhã, lá no Congresso Nacional de Mulheres, com a missionária Marta Mara Amaral. Elas estão em todos os lugares, mulheres de oração, escolhida para uma grande missão, de mãos dadas, levantadas e de joelhos no chão. As heroínas unidas perseveram em oração. Todo dia elas levantam com amor, alistadas no exército de Deus. Se preparam para o dia de labor, cheias do Espírito Santo de Deus. Suas vidas estão em consagração. São mulheres valorosas, cheias de unção. Fazem parte do ministério da igreja. Cadê elas? São as mulheres do círculo de oração. Estão preparadas para lutar, enfrentam o inimigo para derrotar. São consagradas e separadas para louvar a Jeová. Cheias de graça e unção, cheias do Espírito Santo de Deus. Mulheres preparadas e destemidas, vence o inimigo com a oração. É na oração, é na oração que elas mantêm com Deus a comunhão. É na oração, é na oração que elas mantêm com Deus a comunhão. É na oração, é na oração que elas mantêm com Deus a comunhão. É na oração, é na oração que elas derrubam muralhas, vence o inimigo. No que, aleluia? Na oração, na oração, na oração, na oração.
e unção. Na oração, na oração, na oração. Deus da graça e unção, revestidos estão da armadura de Deus para vencer as obras do mal. Estão cingidas com a verdade, vestidas da couraça da justiça, calçadas estão no evangelho da paz, e na proteção o escudo da fé, na cabeça o capacete da salvação, e na mão a espada de poder. Unidas perseveram em oração, unidas perseveram em oração, unidas perseveram em oração, cheias do poder de Deus. Unidas perseveram em oração, unidas perseveram em oração, unidas perseveram em oração, cheias do poder de Deus. Elas estão em todos os lugares, mulheres de oração, levando as boas novas de salvação, evangelizando, louvando a Deus e em oração perseverando. Essas mulheres de oração, aleluia, revestidas são da armadura de Deus para vencer as obras do mal. Estão cingidas com a verdade, vestidas da couraça da justiça, calçadas estão no evangelho da paz, e na proteção o escudo da fé, na cabeça o capacete da salvação, e na mão a espada de poder. Unidas perseveram em oração, unidas perseveram em oração, unidas perseveram em oração, cheias do poder de Deus. Unidas perseveram em oração, unidas perseveram em oração, unidas perseveram em oração, cheias do poder de... Olha o que acontece, elas derrubam muralhas, vence o inimigo. Em quê? Na oração, na oração, na oração, na oração. Deus a graça e unção. Na oração, na oração, na oração. Deus a graça e unção. Unidas perseveram em oração, unidas perseveram em oração, unidas perseveram em oração. Abramos as nossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Marcos, capítulo 16. A começar do primeiro texto, que nos diz da seguinte maneira. Amém? Todos encontraram? Nos diz a palavra do Senhor. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Glória a Jesus. Você pode sentar. Condição para orar.
Isso fala condição física, condição mental, condição emocional, condição espiritual. Houve um tempo na minha vida que eu não podia orar, porque o meu coração estava cheio de amargura, cheio de ressentimento, cheio de raiva, de ódio. E havia muitas interrogações. Eu queria respostas, mas eu não tinha todas as respostas. Até que um dia, eu não tive mais palavras para orar. E eu só chorava diante de Deus, reclamando com o meu choro, com o meu pranto. Eu queria entender o que era que estava acontecendo. Perseverança, irmãos, é aceitar o tratamento de Deus, viu? Perseverar é submissão. Aleluia! E eu só chorava. Eu dizia: Senhor, eu pequei. Eu só posso ter pecado contra ti, porque eu não entendo o que é que está acontecendo. De repente, a porta do quarto abriu. Eu estava jogada no chão do meu quarto, porque eu queria respostas de Deus sobre diferentes situações que eu e minha família estávamos vivendo. Quando a porta do quarto abriu, aquele clarão entrou. Eu sabia de que se tratava, mas eu não tinha, minhas carnes estavam totalmente destruídas. Eu não tinha força diante daquela glória tão grande que entrou no meu quarto. Eu não tinha força para levantar-me. Meu corpo estava desfalecido. E eu fiquei quietinha ali, esperando o que era que ia acontecer. O Senhor falou e disse: tu não pecaste, nem eu estou te castigando, mas eu estou te ensinando. Eu quero te ensinar. Aleluia. Irmãs, igreja, cada crente precisa aprender. E sempre a forma de aprender será a dor. Porque não existe ferramenta mais poderosa do que o sofrimento para o homem. Deus usa a dor para nos polir, para nos moldar, para nos ensinar. Quando nós abrimos as páginas da Bíblia, nós vemos histórias fantásticas. A gente diz: uau! Como eu queria ter uma experiência dessa. Mas para ter experiências com o sobrenatural de Deus, Deus vai usar o maior recurso para polir a alma humana, chamada sofrimento, dor. Quando nós perguntamos: você está disposta? Você está disposto? Todo mundo quer. A glória de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus. Mas antes de vermos o sobrenatural de Deus, Deus vai exigir de nós um posicionamento. O Senhor disse para mim: eu estou te ensinando. Como você pode falar da dor se você nunca passou? Como você pode exercer a misericórdia se nunca você esteve na posição de receber misericórdia de alguém? Como você pode falar da fome, do desprezo, da discriminação, da humilhação, da vergonha? A lista foi grande e eu fui me encolhendo. Ele disse: você está numa escola. E nessa escola, todos precisam sobreviver ao tratamento. Essa é a parte mais difícil. Para ter um coração de um intercessor que agrada ao Senhor, Ele vai te espremer até as últimas.
até sair a última gota de orgulho, até sair a última gota de justiça própria, até sair a última gota de orgulho espiritual. Orgulho espiritual, tipo aquele que quando muita gente diz, porque eu orei, porque eu jejuei, porque eu fiz campanha. Ei, não é bem assim não. Desce, desce, desce. Porque intercessor, ele se prostra, ele é servo, ele é moído, ele é barro amassado. Aleluia. Intercessor é sensível à voz do Espírito de Deus. Ele não ouve a voz de sentimentos e emoções. Ele não ouve a voz de uma alma ferida. Ele não ouve a voz do ego. Ele não ouve a voz de glória humana. Aleluia. Muitos intercessores têm se perdido no caminho de volta para a comunhão com o Pai, porque deixaram o seu coração se contaminar com a glória desta terra. Interceder, irmãs, é um trabalho de bastidor, não é trabalho de passarela, não é trabalho de vitrine. Ore lá dentro da intimidade da sua casa. Aleluia. É muito fácil chegar aqui, pegar o microfone e fazer umas orações mirabolantes, das quais não tem nada que ver com você, porque oração não é aquilo que falamos somente para Deus, mas é como correspondemos aos seus mandamentos e preceitos, como obedecemos a sua palavra. A vida do intercessor é uma vida de oração, mesmo quando ele está calado. A oração do justo, diz a Bíblia, pode muito em seus efeitos. O que determina a eficácia de uma oração é a sinceridade e verdade do coração de quem ora. O texto que lemos em Marcos fala de um grupo de mulheres. Essas mulheres se uniram no pior momento para se unir. Por quê? Porque Jesus havia sido crucificado e sepultado. Os primeiros cristãos estavam dispersos. Havia tensão, havia medo, havia pânico, desespero, preocupação. Os discípulos, cada um, se virou como pôde para se ocultar daquele momento de perseguição aos que seguiam a Jesus. Mas havia um grupo de mulheres que tinha um coração cheio de amor pelo Mestre. O coração do intercessor deve ser cheio de amor. Sabe por quê, queridos? Porque quem ama, cuida, mesmo depois da morte. O amor é a única linguagem que não podemos falar em palavras, nem expressar em palavras. Nós dizemos o quanto amamos através de nossas atitudes, nossos gestos. Tem muita gente que diz que ama os perdidos, mas o que é que você tem feito por eles? Tem muita gente que diz que ama os pobres, mas o que é que você tem feito para mudar ou aliviar a dor dos pobres? Tem muita gente que diz que ama missões, e quando se canta desejo missionário, eu quiser ir aos campos missionários, todo mundo chora. É uma emoção só. Emoção. Acabou a emoção, acabou tudo. Acaba o compromisso, acaba a responsabilidade, acaba a paixão por missões, acaba tudo. Missões não é feito de emoção. Missões se faz com compromisso e responsabilidade. Essas mulheres, elas se encontram e uma diz à outra: olha, eu vou ao túmulo. Jesus estava sepultado.
morto. Elas dizem, uma diz para a outra, olha, eu vou visitar a sepultura do mestre. Diz o texto que Maria Madalena estava entre elas. E Maria Madalena foi aquela mulher que recebeu uma grande libertação. Ela foi liberta de 7 espíritos imundos. Ela estava no meio. Oi, irmãs, só os livres podem amar a Jesus. Só quem é livre pode amar a Jesus e expressar esse amor. Quem não é livre só fala, mas não expressa nada. Fala e não faz nada. Mas quem é livre fala e expressa e demonstra o que sente pelo mestre querido. Uma diz para outra, eu vou ao sepulcro. E mulher é assim. Se você comprar uma roupa ou um sapato de um modelo, a sua amiga olha e diz, gostei desse sapato, vou comprar um para mim também. Não é inveja não, irmãs. É porque nós nos motivamos umas às outras. Se você compra uma determinada bolsa, a sua amiga, eu gostei. Onde você comprou? Eu vou comprar para mim também. Porque é próprio da mulher ser assim. Uma motiva a outra, uma anima a outra. Quando você está sozinha na sua casa, você não tem vontade nem de cozinhar. Mas se a sua amiga dizer assim para você, olha, eu vou passar aí amanhã, para nós fazermos uma campanha de oração. Glória a Deus, você fica animada. Não fomos criadas para estarmos sozinhas nem isoladas. Por isso eu te dou um conselho, não sai do meio do exército não, fica aí. Se você sair do meio do exército, você pode perder a peleja. Essas mulheres se encontram e se sentiram desafiadas, animadas a ir visitar o túmulo. Como costume no Oriente Médio, prepararam especiarias para ir ungir o corpo de Cristo, que jazia na tumba fria. E elas vão de manhã bem cedo, diz o texto da palavra do Senhor. E esse texto que diz, de manhã bem cedo, antes do nascer do sol. Isso fala de diligência. Quem ama, irmãos, é diligente. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Administre o seu tempo. Seja sábia, seja diligente. Corra, aleluia. E essas mulheres se juntam e vão muito cedo. Uma animou a outra. Nós vamos ungir o corpo do mestre. Quando elas chegam, se encontram com as especiarias, como costume no Oriente Médio, embalsamar os seus mortos para retardar o processo de putrificação. Elas vão em direção ao sepulcro, conversando umas com as outras. Essas mulheres não eram loucas, elas não eram inconsequentes nem irresponsáveis, porque elas estavam vivendo um momento crítico. Os discípulos de Jesus estavam debaixo de ameaça das autoridades judias. Jesus foi crucificado e foi enterrado, e na porta da sepultura colocaram soldados romanos, colocaram uma pedra grande que precisava da força de 5 homens para rolar aquela pedra. Elas eram só mulheres, e a força bruta Deus não colocou em nós, Deus colocou no corpo, no físico masculino. Nós somos mulheres, mulher é delicada, mulher é fina, ela não tem força nos músculos. E uma ia conversando com a outra. Quem nos vai tirar aquela pedra? Quem vai revolver a pedra? Há uma grande pedra. Aleluia. Queridas, não é função do intercessor remover pedras. Quem trabalha na obra do Senhor não foi chamado para tirar pedras. Ele te chamou para segui-lo, para servi-lo. Faça isso. Sirva a Ele, siga a Ele. Pedra, nem eu nem você pode tirar, essa não é a nossa função. A missão da mulher cristã continua sendo a mesma: ungir o corpo do mestre. E quando elas caminhavam em direção ao sepulcro, elas tiveram uma atitude. Repita comigo, atitude. Olhe nos olhos de quem está ao seu lado e diga: atitude. É tudo o que Deus espera de mim e de você para o milagre acontecer.
atitude. O que é atitude? Atitude é a capacidade de transformar nossos pensamentos em ações. Tem muita gente que tem grandes ideias, mas só fica na cabeça, nunca põe em prática. Está perdendo bênção e está perdendo vitória. Tem muita gente que tem nobres sentimentos, mas não passa de sentimentos. Não transforma em ações. Está perdendo bênção e perdendo tempo também. Atitude é a capacidade de transformar sentimentos ou pensamentos em ações. Essas mulheres tinham um sentimento de amor e gratidão por aquele que transformou a vida delas. Agora elas partiram para o túmulo, carregando com elas o unguento para ungir o corpo do Mestre amado. Enquanto caminhavam, depois de ter uma atitude, um posicionamento, elas caminharam passos de fé. Olha aí, esse é o segredo de ver o sobrenatural de Deus. Todo intercessor que tem um coração na intercessão, ele deve caminhar em fé. E quando você aprender a fazer isso, o sobrenatural de Deus vai se revelar a você. Você vai sair dessa esfera limitada, mesquinha. Você vai começar a ser uma mulher diferente. Aleluia. Enquanto elas caminhavam, passos de fé. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o dia mau bateu à minha porta, eu disse para mim mesma: nunca mais eu vou fazer a obra de Deus. Vou me trancar na minha casa, vou cuidar dos meus filhos. Vou mergulhar nas faculdades da vida. Vou fazer o primeiro curso, segundo curso, terceiro curso, quarto curso. Eu vou morrer estudando. Mas não quero saber mais de ministério. Queridas, enquanto nós não tomamos um posicionamento diante de Deus, apesar do que estejamos vivendo, o céu não vai se manifestar. Eu tomei essa decisão, mas não era isso que Deus queria para mim. Diga para quem está do seu lado: Deus não abre mão de quem Ele chamou. Você foi chamado para ser um intercessor. Você foi chamada para ser uma intercessora. Aleluia. Quando eu pensava desta maneira, o Senhor bateu na minha porta e disse para mim: eu vou mostrar para você que você vai caminhar sim. Eu vou mostrar para você que você vai fazer a minha obra sim. E a minha resposta para ele sempre era a mesma: eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Até que um dia, um anjo desceu, chegou diante de mim, estendeu a mão e disse: vem comigo. E no meu íntimo eu disse: chegou a minha hora, eu vou morrer, eu vou para o céu. Eu pensei nos meus filhos, digo: mas se o Senhor mandou o anjo me buscar, eu já vou para a glória, é porque Ele tem tudo pronto, está tudo aí no controle, no domínio dEle, eu vou tranquila. E eu me levantei e dei a mão direita para o anjo. Quando ele tocou a minha mão, não estávamos mais naquela sala, nós já estávamos em cima dos Andes, da Cordilheira dos Andes, bem em cima da província de Tungurahua. Um vale chamado o Vale de Patate. É o vale mais fértil. Nós estávamos ali entre a terra e o céu. Ele segurava a minha mão e ele mostrava aquela imensidão. Ele dizia para mim: você está vendo isso? Eu respondia assim: Senhor, eu estou vendo. É aqui que eu quero que você trabalhe. É aqui e para cá que você vai voltar. Lá no meu íntimo eu dizia: Senhor, mas tudo que eu tinha para fazer nesta nação eu já fiz. Passamos 10 anos implantando igreja e formando líderes. Ele olhou para mim e disse:
você vai voltar e vai construir aquilo que eu já te mostrei, que eu já te revelei. Aleluia! Foi no momento que o Espírito Santo me levou de volta para aquele dia lá no meu quarto, quando ele me disse: eu estou te preparando. Eu estou te preparando para cuidar daqueles que ninguém quer. Sabe quem são aqueles que ninguém quer? Gente problemática, gente chata, gente pobre, viúvas, divorciados, mulheres abandonadas, gente problema, a escória da terra. Ninguém quer essas pessoas. Você quer essas pessoas? Quanto tempo você ora por elas? Você chora no seu coração diante de Deus pelas mulheres abandonadas? Ontem nós ouvimos os relatos da nossa missionária. É muito lindo de se ouvir. Irmãos, o pior é viver. Só quem convive com essa gente sabe o quanto é difícil para eles. O que dizer para uma mulher quando seu pai a violenta, quando ela é engravida do seu próprio pai, porque é estrupada desde os 3 anos de idade? O que dizer para uma mulher dessa? O que dizer para uma mulher quando ela tenta o suicídio 5 vezes, porque já não quer viver, porque não há lugar para ela dentro das igrejas evangélicas? No mundo de hoje, o coração do intercessor precisa estar preparado, fortalecido, amadurecido, treinado e cheio do amor de Deus para abraçar aqueles que ninguém quer, porque foi isso que Jesus fez com você e comigo. Quando aquelas mulheres caminham passos de fé em direção ao sepulcro, uma dizia a outra: quem vai nos remover a pedra? Mas caminhando, caminhando. Sabe o que eu quero dizer para você nesta manhã? Não importa o que aconteça na sua vida, persevere, permaneça. Não interessa o que o teu adversário tem feito para te atingir, segue adiante. Segue adiante. Aleluia. Independente do que aconteça na sua vida, seja fiel. Diga para quem está do seu lado: seja fiel. Seja fiel. Continue orando, continue clamando, continue jejuando, continue intercedendo, continue chorando, continue na presença do Senhor. Fique lá. Quando as palavras acabarem, tão somente fique lá. Dependa dele, espere por ele, clame por ele, esteja lá, mas não saia da posição de intercessora. Enquanto aquelas mulheres caminhavam, o anjo desceu, removeu a pedra, e quando elas chegam no sepulcro, elas tiveram uma visão do sobrenatural de Deus. Elas entram, o ser celestial fala com elas e diz: buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, não está aqui, mas já ressuscitou. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós. Oh, aleluia! Todas aquelas mulheres seguiam a Jesus, discípulas. Cada uma daquelas mulheres havia tido um encontro, uma experiência com Jesus. Experiência de libertação, experiência de transformação, experiência de salvação, experiência de perdão. Eram mulheres que tinham suas vidas marcadas pela obra poderosa que só Jesus pode fazer. Mas elas nunca haviam tido uma experiência do sobrenatural com Deus. Eram seguidoras, mas elas estavam apenas na superfície do que é a vida cristã. Muita gente caminha na superfície da vida cristã, mas não quer um compromisso, não quer uma responsabilidade, não quer assumir uma aliança com Deus.
E se você é um intercessor, uma intercessora que ainda ama muito as coisas da terra, hoje é dia de você se converter e assumir a sua real identidade. Porque quem intercede não pede nada para si. Aleluia. Quem intercede não está diante de Deus pela sua vida, mas está clamando por outras vidas. Tem muita gente para reclamar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus trabalha em conjunto contigo e comigo. É da natureza divina ser criador. E todos os dias Ele quer criar novas coisas. Ele quer criar situações. Ele quer criar coisas diferentes. Ele quer criar livramentos e escapes para as nações, para as famílias, para a sociedade. Você é responsável por tudo que acontece em Belém. Deus vai agir. Aleluia. Quando houver verdade em você, sinceridade em você. O desejo de Deus é fazer o milagre. O desejo de Deus é responder a tua oração. O desejo de Deus é se revelar para ti. Mas essa mágoa, esse ressentimento, essa inveja, essa crítica, essa murmuração, essa ingratidão tem impedido do sobrenatural de Deus descer sobre você. E nesta manhã nós queremos encerrar nos prostrando diante do Altíssimo, como verdadeiros intercessores, com corações quebrantados, com corações perdoando. Aleluia. Você está de acordo que assim será? Amém? Amém? Glória a Deus. Que programa abençoado, não é verdade? Deus está mexendo. Nós precisamos consertar o nosso coração, o nosso altar, para que Deus possa mandar fogo. E eu sei que você foi tocada, foi tocado. E Deus vai fazer coisas grandes. A gente já vai se despedindo, passa tão rápido, não é verdade? Mas o encontro fica marcado na próxima semana e a gente quer agradecer aos nossos semeadores. Você que é semeador, é você que patrocina esse programa. Nós estamos aqui trazendo essa palavra maravilhosa, louvor, edificação para a vida, desafio para a nossa nação, porque pessoas estão semeando, pessoas estão mensalmente contribuindo para manter a Boas Novas. É assim que ela é mantida. Deus te recompense, amado semeador. E você que ainda não é semeador, está na hora. Eu sei que o Espírito está tocando no seu coração. Este é um projeto missionário que é mantido dessa forma. Ele é mantido também por pessoas que colocam programas, os ditos, né, na linguagem mais técnica, os clientes, assim. Mas nós sabemos que essa é uma pequena parte. A parte principal vem da mão daqueles que sustentam missões, que sustentam um projeto missionário chamado Boas Novas. Então, nós contamos também com a sua ajuda, precisamos dela. E o contato está aí na sua tela, código 21 2112 6300. Você pode entrar, ligar agora, o call center está lá à sua disposição, deixar seu nome, vão te instruir por carnê, por depósito bancário, por débito, enfim, tem um monte de formas de você fazer essa semeadura. E você pode fazer isso direto no nosso site. No site também é muito fácil, lá tem aquelas formas, o PayPal, aquelas formas, né, de usar para pagamento que você já conhece, ou você pode pegar os dados e fazer já a transferência agora via internet, enfim. Hoje as coisas estão tão mais fáceis. O importante é que você faça algo, que você participe, que você caminhe conosco aqui no programa Voz Mulher, na Rede Boas Novas. Um abraço carinhoso, que a bênção de Deus esteja sobre você e a sua família nessa semana. E se Deus quiser, o Voz Mulher está de volta na semana que vem. Até lá!